Olá, que bom estarmos aqui mais uma vez para um estudo do Grupo de Estudos Espíritas Frederico Figner de Manhimirim. Como temos feito toda quarta-feira, hoje vamos falar sobre mais um capítulo do livro Pão Nosso, de Emmanuel, Psicografia Chico Xavier. O título de hoje é Em Tudo. Emmanuel cita um trecho da segunda carta escrita por Paulo de Tarso aos Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 4, que diz assim: tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Há uma recomendação muito importante nessas palavras. Antes de entrarmos nos comentários a respeito deste trecho, é importante compreendermos por que Paulo de Tarso escreveu as epístolas, ou seja, as cartas. Na primeira epístola aos Coríntios, quer dizer, aos cidadãos da cidade de Corinto, ele alertava para a necessidade da caridade. E nesta segunda carta aos Coríntios, Paulo de Tarso destacava a necessidade de o discípulo ser muito mais do que apenas aquele que ora sozinho, mas aquele que faz a reforma íntima e demonstra em ações e atitudes sua fé cristã. Paulo de Tarso escreveu as cartas porque ele não podia estar em todas as igrejas fundadas por ele ao mesmo tempo e as pessoas solicitavam sua presença. E agoniado por não poder atender a todas, ele rogou a Jesus orientação e foi intuído a escrever para que através das cartas ele estivesse em todos os lugares. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 9, diz que o verdadeiro missionário de Deus tem que justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. O Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta também para termos cuidado com os falsos profetas, aqueles que se dizem pregadores da palavra, mas apenas na superficialidade e não praticam o que dizem. Ouçamos agora os comentários de Emmanuel sobre este trechinho da segunda carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. Emmanuel diz assim: a maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar, assíduos, as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Ou seja, um gesto de reverência, de veneração a Deus. E Emmanuel continua assim: atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento.
Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Com esta importante reflexão, Emmanuel nos fala que precisamos muito mais do que atitudes externas, agirmos de acordo com o que Cristo nos ensinou. A bondade, a caridade. E muitas vezes pensamos que Deus quer de nós somente aquele teatro, aquelas mãos postas, aquela atitude demonstrada no meio social, mas não é isto. O que Deus quer de nós é a nossa mudança íntima, a nossa gentileza, simplicidade, a boa vontade para cumprir as simples tarefas do dia, é o sorriso que a gente dá para a nossa família, para os nossos irmãos de convivência, seja pelas ruas, seja em nosso trabalho, porque estas atitudes simples representam a verdadeira oração viva de acordo com os ensinamentos do Cristo. Esta é a nossa reflexão de hoje. Que Deus esteja nos lares de cada um. Que assim seja.